Aqui é o Luciano Ribeiro Nunes, estou de volta para mais um episódio do podcast Ironburg. E minha convidada de hoje é uma imigrante que saiu do Brasil e agora está morando nos Estados Unidos, em Nova York. O nome dela é Renata Merlin. Então me conta, o que levou você a sair do seu país natal para ele para aí? Oi, Luciano. Então, é um prazer estar aqui contigo hoje e falar no teu podcast. Bom, então, como tu já falou, eu saí do Brasil para ir morar em Nova York. Então, o que me levou a sair do Brasil foi, primeiramente, eu fui estudar numa faculdade nos Estados Unidos, eu fui estudar em Yale, e depois de me formar, eu entrei num banco para trabalhar na área de estratégia e eu tô lá até hoje. Então, um dos motivos de eu ter saído do Brasil foi que eu fui atrás de diferentes oportunidades de emprego e diferentes oportunidades de estudo que só lá eu via que poderia me proporcionar. E me conta, há quanto tempo você se mudou de um país para o outro? Bom, fazem mais ou menos 10 anos, assim. Primeiros 4 anos eu estudei na faculdade e o restante eu trabalho nesse banco americano. E como foi todo esse processo da mudança? Você, você ficou sozinha aí ou teve algum familiar junto? Bom, então, o processo da mudança primeiramente foi aplicar para a faculdade nos Estados Unidos, que foi a maneira que primeiramente eu saí do Brasil quando eu tinha 18 anos. E foi um processo de application difícil, porém normal, que todas as pessoas passam. E depois, com a minha saída da faculdade, eu precisei que o banco me permitisse ter esse visto, me ajudasse a ter esse visto, porque esse visto tem que ser linkado ao teu empregador. E para poder conseguir esse visto, tu tem que passar por uma loteria que pessoas do mundo inteiro estão participando. E eu fui sorteado, então eu pude ter esse visto, que é basicamente um pouco difícil de se conseguir. E sim, eu vim sozinha no caso, né? Porque eu era bem nova. E como você se sentiu? Ficou arrependida ou gostou muito da sua decisão? Olha, no início foi muito difícil, porque eu sentia muita saudade de casa e sentia saudade das coisas que eu já estava acostumada a fazer. Porém, hoje eu não me vejo em outro lugar. E, e uma dúvida minha. Você ainda tem hábitos do seu país local ou tu completamente trocou de cultura? Sim, ainda tenho hábitos, como eu consumo chimarrão, que é algo que eu gosto muito. Procuro às vezes comer comida brasileira. Cozinho em casa coisas brasileiras. Mas também eu obtive diferentes costumes de pessoas que são meus amigos que são de outros lugares e da nova cidade. E uma pergunta que eu recebi aqui agora. O que você sente mais falta do seu país local? Eu acho que o que eu sinto mais falta é aquela sensação de casa que nenhum lugar vai conseguir ter, eu acho. E uma dúvida que eu acabo tendo muito, que eu já ouvi falar de muitos amigos meus, é que quando você chegou em Nova York, se você sentiu algum processo de adaptação que mudou muito na sua vida. Olha, acho que toda mudança traz junto com ela um processo da mudança em si. Porque eu saí de uma cidade, Porto Alegre, que era uma cidade relativamente pequena, tinha bastante espaço, a gente se locomovia de carro. E eu fui para uma cidade totalmente diferente, que é uma cidade que os apartamentos são apertados, que tem uma concentração muito grande de pessoas, não se tem como se locomover de carro, tem que andar de metrô, que é algo que nunca eu fiz em Porto Alegre, por exemplo, porque não nem existe Foi isso que eu metrô. pensei, que Nova York muda muito, por exemplo, porque não tem muito carro para usar e metrô. E eu sei que muitas pessoas andam a pé e bicicleta. Então, acredito eu até que isso deve mudar muito para a vida de uma pessoa. E como tu disse dos apartamentos, que é tudo menor, é tudo mais Apertadinho. perto uma coisa da outra, então acho que isso também deve. E Acredito que algo que, mudou vamos muito. supor, mesmo que você tenha uma quantidade absurda de dinheiro, quase que é impossível ter um carro em Nova York, porque não é pela questão do valor, mas sim pelo fato de se locomover.
de um lugar para o outro, não tem como, simplesmente o trânsito não anda. E um estacionamento de carro chega a custar algo como $1.000 por mês. Dependendo do carro que você vai ter, ainda vai custar bem mais. Verdade, eu já tive amigos que foram para aí e disseram que é impossível de andar no trânsito aí de Nova Tem que York. andar de metrô, a pé, e no dia que chove não tem muita solução. Verdade. E como é a qualidade de vida aí? Porque eu sempre tive essa dúvida como é que é os preços das coisas, se é mais barato, como é que funciona aí a questão do dia a dia mesmo, supermercado, essas coisas, se muda muito em preço. Bom, acho que o fato de eu morar numa cidade que o custo de vida é alto, eu posso falar em certas coisas e também tenho experiências que eu posso falar de outras pessoas. Bom, aqui em Nova York, sim, as coisas são caras, o supermercado é caro e o aluguel é muito caro, se paga muito caro para pequenos apartamentos que são estúdios, não tem lavanderia dentro do apartamento e coisas que a gente nem imagina em abrir mão. Mas digamos que tem estados nos Estados Unidos que sim, o teu custo de vida vai ser bem mais barato que Nova York. Eu também tinha essa dúvida, se a cidade aí que tá morando é parecido com o resto aí dos Estados Unidos ou se muda muito de um lugar pro outro aí. Sim, muda muito de um lugar pro outro, porque as pessoas vêm para Nova York em busca de oportunidades que elas não teriam em nenhum outro lugar. Por exemplo? Por exemplo, como bancos. Isso no teu caso, certo? No meu caso, banco, moda, temos diferentes ateliês de moda e grandes empresas, os seus headquarters estão em Nova York. Claro que hoje em dia, com a pandemia do Covid, as pessoas passaram um pouco a trabalhar de casa e não necessariamente precisam estar em Nova York. Porém, tudo indica que as coisas vão retornar. O trabalho aí em casa ajudou muitas pessoas ou só piorou aí a situação? Acho que depende muito do local que tu trabalha, da área que tu trabalha, porque eu acho que cria uma dificuldade de comunicação, porque tu não pode mais olhar pro teu colega de trabalho e só trocar uma ideia com ele. E isso prejudica? Eu acho que às vezes pode prejudicar e às vezes pode atrapalhar, porque às vezes as coisas andam mais rápido ou também podem andar um pouco mais devagar. Bom, acho que já estamos prestes a acabar, mas antes eu quero saber se você pretende voltar um dia aqui pra Porto Alegre ou se vai querer ficar aí pro resto da sua vida. Olha, eu acredito que eu pretendo ficar morando aqui. Não digo que pro resto da minha vida, mas eu quero ter meus filhos aqui, quero que eles cresçam com esta mentalidade americana, que é bem diferente, com essa mentalidade voltada para estudos, para meritocracia e que eu admiro muito da população daqui. Então, sim, eu pretendo ficar aqui durante bastante tempo, mas também acho que quando for mais velha e já tiver com a minha vida totalmente feita, eu pretendo sim voltar. Ótimo, ótimo. E eu até pretendo um dia ir aí, eu quero saber como é que é a vida em outro país. Hoje em dia eu tenho que ficar aqui até por causa do meu trabalho e tudo mais. E bom, vamos o dia que tu encerrando por aqui. O dia que tu quiser vir, pode me ligar, pode mandar um e-mail, que eu vou estar disposta também a te ajudar e te welcome nos Estados Unidos como você merece. Muito legal, muito legal. Então vamos acabar por aqui e muito obrigado por ter você aqui. Eu gostei muito dessa conversa, acredito que vai ajudar muitas pessoas por causa das curiosidades e acredito que isso ajuda muita pessoa muitas pessoas vai ajudar para ir aí para os Estados Unidos e ter uma vida aí como você está tendo. Bom, sempre que precisarem de alguma coisa, eu estou disposta a me entrevistarem ou escrever, responder algum e-mail de alguma curiosidade que alguém tenha mandado. Então, me ponho à disposição para se alguém que está ouvindo o podcast quiser mandar um e-mail para a produção que pode passar para mim, eu vou estar disposta a responder. Tá, então vai acabar mesmo por aqui.
acredito que isso daqui vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, tchau, vemos vocês amanhã.